paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o pastor Fernando Farias. Nós estamos no templo da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, em São José dos Campos, e a nossa congregação aqui é a Vila Industrial. Eu oro, almejo que esta palavra possa abençoar a sua vida. Por isso eu quero fazer uma oração neste momento. Senhor, eu te louvo pelo fato de estarmos aqui diante do Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor, para sermos instruídos pela Tua palavra, pois é ela que pode falar, que pode nos transformar. E dê graça, Senhor, para transmiti-la e abençoe o coração de cada pessoa que assim abrigá-la em seu coração, em sua vida, transformando, Senhor, operando completamente a Tua vontade e a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma breve palavra com você e eu quero fazer menção da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, nesta última carta que Paulo escreve ao seu discípulo, ao seu aprendiz Timóteo, é uma época em que a igreja já estava lutando e muito por causa da ascensão de falsos mestres e, consequentemente, falsos ensinos, heresias desastrosas para a igreja. E é interessante, eu quero pontuar aqui no início desta palavra, pelo menos duas ideias essenciais aqui deste texto. A primeira é do discipulado. Paulo diz a Timóteo: permanece naquilo que você tem aprendido, que você tem sido inteirado. E Timóteo vem sendo discipulado nas Escrituras desde moço, desde criança. O texto das Sagradas Escrituras nos mostra uma aplicação da sua mãe, da sua avó, ensinando Timóteo desde a sua infância as Sagradas Escrituras. E Timóteo também teve o privilégio de ter nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo como um dos seus professores, provavelmente agora num contexto da igreja de Éfeso, lutando aqui com as batalhas contra os falsos mestres, as heresias que eram levantadas, os falsos ensinos. Timóteo é lembrado de que ele precisa estar fortalecido naquilo que ele tem aprendido, o que vai fazer um contraste entre toda a parafernália de falsos mestres, de falsos ensinadores que estavam contagiando a igreja do Senhor Jesus. E um segundo ponto importante que eu destaco aqui, meus irmãos, é o fato de Paulo deixar claro a inspiração das Escrituras. Se existe uma batalha que precisa ser vencida contra os falsos mestres, os falsos ensinadores e os falsos ensinos, esta batalha só pode ser vencida pela verdade da palavra. E não há dúvida em Paulo de que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus. Quem foi Deus quem inspirou, que foi Deus quem trouxe esta palavra. Tanto os escritos do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, nós temos o sopro de Deus, o sopro divino para instrução, para nos fortalecer. E essa é a ideia que Paulo está transmitindo a Timóteo, de que ele permanecesse, porque ele sabia muito bem de quem ele havia aprendido, ele sabia muito bem que esta palavra é poderosa, trazida pelo próprio Deus. Agora, o objetivo é muito interessante
que Paulo está aqui instruindo o seu jovem aprendiz Timóteo. Ele coloca pelo menos duas razões pelas quais Timóteo precisa ter consciência desse aprendizado e da inspiração das Escrituras. Porque, diz o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Esse termo perfeito dá a ideia de maturidade, para que o homem de Deus tenha maturidade, para que o homem de Deus tenha capacidade. Para quê? Para toda boa obra, para ser útil ao Senhor, para servir ao Senhor com capacidade. Todo este trabalho de Paulo em escrever, em mostrar a importância do discipulado, o poder das Escrituras inspiradas por Deus, é para que Timóteo e toda a igreja do Senhor, inclusive nós hoje, fôssemos tomados a cada dia de maturação, fôssemos a cada dia recebendo maturidade pela palavra de Deus e nos tornando úteis a cada dia à obra do Senhor nosso Deus. Porém, meus irmãos, existem pelo menos algumas 4 formas em que esta palavra age, pelo menos aqui neste texto, na vida de cada um de nós, e são sobre esses 4 pontos que eu quero falar a você rapidamente. Veja comigo o versículo 16. Toda escritura devidamente inspirada é proveitosa, ela é útil, ela é suficiente, é o que Paulo está dizendo. No meio de um contexto de tanta filosofia, no contexto de tanta sabedoria, entre aspas, grega, tantas filosofias, tantas heresias, Paulo está dizendo que as Escrituras, divinamente inspirada, é suficiente, é proveitosa. Para que as Escrituras são proveitosas? E ele coloca pelo menos 4 palavras. Ele diz: para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Paulo não está fazendo uma repetição de palavras ou dando uma mesma ideia para todas estas palavras. Paulo usa estas 4 palavras com um objetivo específico. Em primeiro lugar, esta palavra é inspirada por Deus para ensinar. O termo ensinar aqui é ministrar a verdade. A palavra de Deus, as Escrituras, é suficiente para ministrar a verdade. Ela é suficiente para ensinar a verdade. E é interessante que nós não temos dúvida da importância que tem o ensino nas nossas vidas. Haja visto, temos passado pelos ensinos normais, de primeiro, segundo grau, ensino médio, faculdade, e nós não discutimos a importância do ensino. Porém, todo o ensino que nós temos aqui, por mais importante que seja, nos capacita, nos habilita para as coisas desta vida. Porém, quando Paulo está trazendo a atenção de Timóteo e de todos nós, consequentemente, para o ensino da palavra, ele está falando sobre as coisas profundas da parte de Deus, que pode nos trazer amadurecimento na vida cristã, que pode nos tornar úteis, não para um trabalho secular apenas, mas nos tornar úteis para a obra do Senhor nosso Deus. Essa é a importância do ensino, este é o proveito da palavra de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar os caminhos de Deus, para ensinar-nos a vontade de Deus. Ou seja, nós somos desafiados a cada dia a observarmos, a aprendermos o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio sopro de Deus, seja o Antigo ou o Novo Testamento, livros históricos, livros poéticos, os evangelhos, os profetas, os livros de sabedoria, todos eles formam a sabedoria de Deus, a palavra revelada de Deus para nós e através da qual nós podemos ser ensinados, ser então levados por Deus a estar habilitados, amadurecidos e habilitados para a obra de Deus. Essa é a importância que Paulo está destacando a Timóteo, que esta palavra é proveitosa, é suficiente para nos ensinar. Mas ele usa aqui no versículo 16 uma segunda palavra, perceba,
toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir. Redarguir é uma palavra interessante, pois ela dá a ideia de derrubar do caminho errado. Essa é a ideia da palavra redarguir. A dinâmica seria mais ou menos assim: Deus nos salva, nos alcança, pecadores, nos traz para o caminho do Evangelho e nos ensina a sua palavra. Quando nós começamos a caminhar, erros estão previstos no caminho. Nós não deixamos de errar porque nós somos salvos, nós ainda cometemos erros. Mas quando nós começamos a trilhar um caminho errado, que vai trazer consequências desastrosas sobre a nossa vida, esta mesma palavra que nos ensina, ela é proveitosa para derrubar-nos daquele caminho errado. É uma correção de Deus. É quando Deus, Ele prefere nos derrubar por aquele tempo, trazendo assim dores, trazendo açoites, mas pelo outro lado Ele está nos salvando de consequências piores que viriam se nós permanecêssemos neste caminho, nessa filosofia, nesse entendimento errado para as nossas vidas. E quando eu reflito sobre isso, eu me lembro do próprio apóstolo Paulo, que todo cheio de si, pensando estar servindo a Deus, estava no caminho para perseguir e destruir a igreja do Senhor. Quando por volta do meio-dia ele é derrubado pelo próprio Cristo, ali naquele caminho ele é derrubado por terra, ele não consegue enxergar mais nada porque uma luz mais forte do que o sol brilha naquele lugar, ele ouve a voz, mas não sabe quem é, e toda aquela experiência de Paulo o transforma. Ele tem um encontro com o próprio Cristo, com a própria palavra, com a própria verdade, que o derruba da sua arrogância, que o derruba do seu próprio entendimento, para que Paulo, a partir daquele dia, tivesse um novo caminho, uma nova história escrita por Deus. É interessante, irmãos, o poder desta palavra, como ela nos derruba, e precisa fazer isso mesmo, para que nós não continuemos naquela ideia, não continuemos naquela filosofia de vida, não continuemos naquela decisão, naquele comportamento que seria destruidor para a nossa vida, para a nossa família. E ele coloca aqui como a palavra, a escritura, divinamente inspirada, é suficiente, é proveitosa para nos redarguir, ou seja, ela tem poder para repreender-nos o mal, para repreender o mal da nossa vida e nos tirar do caminho do mal. Mas Paulo vai citar uma terceira palavra interessante. Ele diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir. Corrigir significa trazer de volta ao caminho. Vamos voltar na dinâmica? Então nós fomos ensinados pela palavra, ande por este caminho. Num dado momento nós erramos o caminho. Então esta mesma palavra que nos ensinou, ela nos derruba daquele caminho, mas ela não nos deixa caídos ali onde nós estamos. Esta mesma palavra, na dinâmica aqui de Paulo, ela nos corrige. Corrigir é recolocar no caminho, reconduzir os passos. Olha que coisa maravilhosa quando nós vemos esta realidade da palavra de Deus nas nossas próprias vidas. E quando eu reflito, irmãos, sobre isso, eu penso na nação de Israel, que foi formada por Deus. Veja quantas vezes Deus usou esta mesma dinâmica com o seu povo. Quantas foram as vezes que Deus ensinou, e tendo sido ensinados, eles saíram do caminho. A palavra de Deus os derruba, e ali Deus não os deixa prostrados, mas Deus os reconduz ao caminho. Foram muitas, inúmeras vezes que Deus usa esta dinâmica para ensinar o seu povo. Cativeiros estão nessa história, o ministério dos profetas estão envolvidos nesta história, nesta dinâmica de Deus. E eu me lembro daquela época, pelos textos bíblicos, em que Israel se aprofunda na idolatria. Com a chegada de Acabe e de Jezabel, eles se aprofundam completamente na idolatria, e Deus precisa mostrar a este povo o equívoco que eles estão vivendo. Eles passam 3 anos
numa fome terrível e eles estão precisando repensar o seu comportamento. Deus traz de volta o profeta Elias, leva-o até o Carmelo, e ali no Carmelo Deus diz assim: eu sou o Deus que vocês precisam retornar em louvor e adoração. Veja, eles estão no caminho errado, Deus os derruba e Deus agora oferece a eles a correção do caminho. Deus coloca um profeta para que através deste profeta a boca de Deus fosse ouvida, esta palavra inspirada, esta palavra soprada por Deus fosse trazida e reconduzir o seu povo ao caminho correto. Eu fico maravilhado com essa dinâmica de Deus, porque nós não vemos isto apenas na vida de Israel, mas nós vemos isso na nossa própria vida. Quando Deus nos ensina um caminho, nós tomamos um caminho diferente. Esta mesma palavra que nos ensinou nos derruba, confronta o mal em nós, confronta nossos pensamentos, confronta as filosofias da nossa vida, e vem esta palavra e nos derruba completamente, e nós estamos lá sem saber. De repente esta mesma palavra, ela nos corrige, ela nos reconduz ao caminho. Essa é a dinâmica que Paulo está usando aqui para mostrar a Timóteo, à igreja, que esta palavra é proveitosa, divinamente inspirada, é suficiente para operar todas estas maravilhas em nossas vidas. Mas ele não termina aqui, ele usa uma quarta e última palavra, que é a palavra instruir. Olha o texto: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Depois que ele fala sobre ensinar, ande por aqui, ele fala que ela também redargue, ela derruba do caminho errado. Uma vez tendo derrubado do caminho errado, ele nos reconduz, corrigindo. Agora ele usa a palavra instruir. Instruir dá a ideia de firmar os passos. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: eu te ensinei o correto, você tomou um outro caminho, mas eu não te abandonei, eu redargui, eu te derrubei daquele caminho errado. Agora, a mesma palavra que te ensinou, que te derrubou, ela coloca você no caminho, e agora eu te instruo, ou seja, firme os teus passos e continue a tua caminhada. Meus irmãos, isto me enche de alegria, porque este Deus não desiste de nós. Este amor justo, este amor paciente, está a cada dia operando esta mesma dinâmica em nossas vidas, nos ensinando, nos redarguindo, nos corrigindo e nos instruindo. Lá na frente a mesma coisa, nos ensina, redargue, corrige e instrui novamente. Dobramos a esquina e erramos, falhamos mais uma vez com Deus. Prontamente Deus, o Pai, este mesmo Deus que foi revelado pelo escritor de Hebreus capítulo 12, que nos corrige, nos açoita, porque nos toma por filho, é o Deus que está sempre pacientemente dizendo: este é o caminho, ande por ele, firme os teus passos agora nesta caminhada. Eu li uma história uma vez, e você deve conhecê-la também, mas eu quero apenas lembrá-lo desta história, daquela ovelha que constantemente estava desviando-se dos caminhos que o pastor conduzia o rebanho. O pastor levava o rebanho para tomar água, e lá estava aquela ovelhinha se aventurando pelos montes, pelas pedras. O pastor levava o rebanho para comer uma grama mais verde. Lá estava esta mesma ovelha se aventurando por lugares sombrios, até que o pastor encontrava e trazia ela de volta ao rebanho. Esta ovelha estava constantemente em perigo, perigo de se perder definitivamente, perigo de ser encontrada por um animal, por um predador, e perder a sua própria vida. E o pior, há uma comprovação de que o rebanho, algumas ovelhas do rebanho, elas começam a seguir os maus exemplos de uma ovelha que começa a sobressair-se. O que o pastor precisa fazer? Amorosamente, ele quebra a pata daquela ovelha. Aquela ovelha chora, aquela ovelha grita, aquela ovelha berra de dor, porque o próprio pastor lhe quebrou a pata. Só que a dinâmica não permanece, não para por aí. Ele enfaixa aquela pata,
ele coloca remédio, bálsamo sobre aquela pata e começa a enfaixar aquela pata com todo amor e com todo carinho. Agora esta ovelha não consegue, pelos próximos 3 meses, ela não consegue mais andar. Toda vez que o pastor vai levar o rebanho para tomar água, ele leva esta ovelha com a pata quebrada nos seus ombros. Quando o pastor vai levar para os pastos verdejantes, o pastor novamente coloca esta ovelha nos seus ombros. E são mais ou menos 3 meses para a cura total desta pata, esta ovelha sendo alimentada, esta ovelha refrigerando-se com a água, sendo levada pelo pastor nos seus ombros. Mas no final desses 3 meses acontece um milagre extraordinário. Esta ovelha começa a andar novamente, começa a experimentar os seus passos e a sua pata está boa, está sarada, está firme. Só que aconteceu um milagre com ela. Ela não consegue mais andar longe do seu pastor, porque aqueles 3 meses lhe serviram não apenas para ensinar algumas lições, mas para trazê-la para mais perto do seu pastor. Quem sabe não é isso que Deus esteja fazendo em sua vida? Que algumas dores, que algumas correções, que algumas aflições têm sido necessárias, algumas quebras, onde gritos são ouvidos, choros são ouvidos, tristeza é pronunciada. É a voz do seu pastor dizendo: esta palavra inspirada, soprada do próprio Deus para você é proveitosa, é suficiente para ensinar por onde você deve andar, para redarguir, para quebrar uma pata se necessário, mas não deixar você com a pata quebrada, corrigir, colocar você novamente no caminho certo e agora firmar os teus passos. Ela te instrui. Para quê? Para que você a cada dia amadureça, para que você a cada dia se torne útil no reino de Deus, para que através de você o reino de Cristo possa ter um crescimento. E eu oro para que isso seja uma verdade sobre a tua vida, para que Deus esteja operando tanto em mim, quanto em você, quanto em nós, toda a verdade da sua palavra. Que Deus possa te abençoar. Eu quero fazer uma outra oração neste momento. Senhor amado, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama, Senhor, suficiente para operar todo este processo de transformação nas nossas vidas, para que alcancemos maturidade, para que sejamos instrumentos úteis em Tuas mãos, para o alcance de outras ovelhas que precisam ser alcançadas. Senhor, não sei em que processo está esta pessoa, meu Deus, que está juntamente comigo ouvindo esta palavra, mas eu oro para que o tratamento do Teu Espírito Santo prossiga e conclua, Senhor, na vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã, todo o Teu propósito, toda a Tua vontade. Opera profundamente, Senhor, em nossas vidas e que por fim o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.